Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul, em Áries, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com esse canal, porque essa leitura também é atemporal. Lembrando que dia 26 agora de abril, Urano adentrou a casa de Gêmeos. E então assim, verifiquem aonde está o signo de Gêmeos e a casa, porque é nessa casa e aonde está Gêmeos que você vai ser afetado por Urano. Urano, ele é o regente de Aquário, e Urano, ele traz uma energia de revolução, de tecnologia, de rapidez, principalmente estando na casa de Gêmeos. Então, olhe no seu mapa onde está o seu Gêmeos para ver onde você vai estar impactado, porque Urano vai estar na casa de Gêmeos por 7 anos. Então, 7 anos vai acontecer uma ruptura, porque Urano, ele não é um trânsito assim básico, tranquilo. Na verdade, Urano ele vem romper com o velho. Então, Urano ele em Gêmeos, ele vai bagunçar tudo, vai tirar tudo do lugar por meio do vento, como se fosse um furacão assim. Tirando tudo do lugar para organizar. Então, assim, não vão ser, dependendo do trânsito, se você tiver Sol em Gêmeos ou alguma questão em Gêmeos aí muito forte, como Nodo Norte, Nodo Sul, Ascendente, então isso vai ser um impacto muito profundo na vida da pessoa. Então, vejam tudo isso, né, no mapa de vocês, porque vai ser importante vocês entenderem o impacto de Urano que vai causar em Gêmeos no mapa de vocês. Hoje a gente é um dia muito especial. Hoje é a lua de Vesak, que é a lua onde Buda se iluminou. A gente está com a lua no grau 1 em Escorpião. Isso é muito profundo, né? Por conta que o signo de Escorpião, ele é um signo que tanto ele dança entre as águas sujas e as águas limpas. Ele tá tanto aqui na Terra como tá no plano imaterial. Então ele é um signo muito profundo, de muita transformação. E ele está no grau 1 exatamente, assim, parece que o universo inteiro tá no 1, né? Então, assim, tá dizendo, gente, esse é o ano do começo, esse é o ano do início. Então, assim, vamos começar aqui a leitura para Áries, para ver o que a espiritualidade tem para dizer para esse novo ciclo. Vejam esses trânsitos aí. Feliz dia de Vesak, o dia da iluminação. Então, o planeta hoje, em todo o planeta, vai estar em meditação e em concentração em favor de Buda, porque foi o dia em que Siddhartha Gautama, que ele era uma pessoa normal e ele conseguiu se iluminar chegando à consciência búdica. Então, Siddhartha Gautama não é Buda, ele acessou a consciência búdica. O nome dele era Siddhartha, né? Outros discípulos de Siddhartha Gautama também conseguiram a consciência búdica, que um deles foi Ananda. Então, Ananda também é um ser normal que conseguiu a iluminação. Então, assim, todo mundo tem a possibilidade de se iluminar. Então, vamos lá, Áries. Áries, 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 Áries. Eu falei aqui do signo de Escorpião, do signo de Gêmeos, porque nós temos todos os signos no mapa. E apesar de ser uma leitura para Áries, como Urano, ele é um signo que vai impactar em todos os mapas de todo mundo, por isso que eu falei para vocês verem onde está a casa de Gêmeos, né? A gente já inicia aqui com 9 de espadas, a Imperatriz, 7 de paus, 10 de espadas, 6 de ouros, 2 de espadas, 4 de ouros, Rei de paus, 3 de paus, Rainha de paus, a Justiça, o Enforcado, 6 de paus e fechando a leitura 10 de ouros. Então aqui, alguém aqui do signo de Áries está em algum sofrimento aqui, ó. Porque o 9 de espadas, ele fala sobre o sofrimento autoimposto. É como essa pessoa ficar sofrendo em um loop mental por alguma coisa que ela fez para outra pessoa.
E eu sinto que, olha, do lado aqui da Imperatriz, eu sinto que é essa Imperatriz aqui que sofreu essa situação aqui, ó. E por isso que ela fez o corte e essa pessoa agora ela sofre, ela fica aqui no sofrimento por alguma conduta que ela fez aqui. Como tem outra carta aqui, de outra polaridade aqui, eu sinto, ó, em cima da Imperatriz saiu aqui o enforcado. Então, é como se essa pessoa aqui, na cabeça da questão, veio o enforcado. O enforcado é justamente aquela pessoa que vê a situação de forma contrária. Ela vê a situação de cabeça para baixo. Então, tudo que ela tá vendo de uma forma equivocada. Ela vê aqui como se fosse uma realidade dela, que só existe no mundo dela, porque ela tá meio que aprisionada aqui, por conta que um dos pés dela está preso. Ou seja, ela se iluminou, mas ela se bota no sacrifício. Ela fica ali presa, aprisionada, sem movimento, porque para ela é como se ela estivesse até ali numa zona de conforto. Porque parece assim que ver a verdade para essa pessoa vai ferir ela muito mais do que ela ficar ali numa mentira que ela já conhece, né? Porque é como se fosse até uma descoberta de si mesma. Então, assim, é como se essa pessoa ela não quisesse sair da zona de conforto. E por isso que ela prefere sofrer, talvez, do que ela se manifestar. Porque aqui, ó, saiu um 7 de paus. 7 de paus é pedindo para que você coloque a sua verdade no mundo. Diga quem você é, coloque sua verdade, se posicione. E parece que essa pessoa ela não quer dizer o que sente, não quer se posicionar e ela prefere ficar aqui em silêncio, né? Ela prefere ficar aqui se sacrificando, vendo a vida de cabeça para baixo. E aí vem essa Imperatriz aqui e ela corta essa situação, porque ela não vai aceitar menos do que ela merece. Ela é abundante, ela é próspera. E essa situação aqui pode até ser que essa pessoa, ela não via essa pessoa aqui como uma Imperatriz, que pode ser essa rainha de paus aqui. A rainha de paus, ela é uma rainha mística, ela é uma bruxa, ela mexe com a alquimia do fogo, então ela transmuta tudo, a energia. Então talvez ela fosse uma rainha de paus, só que essa pessoa ela não via o quanto essa rainha de paus aqui tinha poder. E ela vai, corta a situação, se torna aqui uma imperatriz, mas é como se essa pessoa ainda ficasse ali se sacrificando, preferindo não movimentar. Aqui o 10 de espadas, ele é como se fosse o fim desse ciclo ruim aqui, ó. Há uma finalização aqui dessa dor, dessa situação aqui obscura, porque havia alguma situação aqui de desequilíbrio por conta desses 6 de ouros. O 6 de ouros é como se fosse dar alguém que se doa demais, que dá além dos seus recursos, e isso afeta a sua prosperidade, né? Então, assim, alguém doa mais do que tinha para doar. Então, essa imperatriz aqui, porque saiu em cima dela, ela se doou mais do que ela tinha para doar e ela ficou meio que escassa, né? Por isso que ela foi embora. Porque ela percebeu que dividir energia com uma pessoa que não estava no mesmo nível que ela, que é uma pessoa que gosta da troca, ela não tem que ficar lá, né? Se doando além dos limites dela, além dos recursos que ela possui, na verdade ela só está sendo sugada. Então, quando ela percebe isso, que esse desequilíbrio aqui no dar e receber, ela faz o corte. Mas existe alguma questão aqui que por conta que existe 2 caminhos, então existe uma dúvida aqui dessa pessoa. É como se ela o universo estivesse dando uma nova oportunidade dela manifestar essa situação aqui, dela vir trazer uma nova proposta, mas de forma equilibrada para essa imperatriz, mas essa pessoa que ela está em dúvida, ela tem medo do que vai encontrar, porque ela entendeu que ela não está lidando com a simples rainha de paus, ela está lidando com a imperatriz. Então, quando ela entende isso, porque ela está aqui no enforcado, ela fica com medo, ela fica indecisa, ela não sabe se ela fica em silêncio e guarda ali a proposta dela, ou se ela se movimenta. Só que do lado do 2 de espadas, que é a dúvida, saiu aqui a justiça. Então é como se não houvesse como ela ter essa opção de escolha, né? Quando a justiça vier, meio que todo o movimento do universo vai se mover para que essa pessoa faça algo, até mesmo reconheça aqui, ó, por conta desse 7 de paus,
que ela fez alguma coisa errada, que ela se sabotou, que ela magoou aqui uma imperatriz, que ela não via essa rainha de paus aqui como imperatriz, mas ela é uma imperatriz, porque a imperatriz, no momento que ela vai embora, ela senta no trono, então a justiça divina é justamente essa, né? A pessoa, ela reconhecer quem é quem, né? Então essa imperatriz aqui, ela vai ter o reconhecimento dela, talvez não seja agora, mas esse ciclo justamente ele se encerrou para ter essa reviravolta aqui, essa justiça divina, até porque saiu a carta da justiça. E essa pessoa aqui, ela tá apegada, ela tá aqui num apego imenso a essa situação, ela não quer soltar, ela não quer abrir mão, porque ela tem muitos sentimentos, mas ela não fala dos sentimentos dela, e é como se ela tivesse presa por conta desse 4 de ouros, e ela não consegue enxergar outras opções, ela só vê essa imperatriz. Por quê? Porque ela magoou essa imperatriz. Então, meio que ela não consegue seguir em frente, né? Não consegue ver outras questões da vida dela enquanto ela não fechar esse capítulo aqui da vida dela. Então, é como se ela estivesse apegada. É como se ela, na mente dela, essa pessoa aqui só tem essa pessoa, não tem outra pessoa. É como se só essa pessoa ela fosse ser feliz, né? Só essa pessoa aqui ela vai conseguir ter a estrutura, o casal, ter família. E só que assim, o que me parece é que quando essa imperatriz ela faz o corte aqui, que ela finaliza esse ciclo, ela vai para um ciclo novo, né? Então, assim, meio que ela não sei se tem retorno aqui dentro dessa situação. Saiu aqui, pulou essa carta aqui, eu não mostrei pra vocês, mas pulou a carta do diabo. Eu sinto que essa pessoa, ela queria muito controlar a situação, ela fazia manipulações, tinha controle, ela achava que ela estava no controle de tudo, ela, ela quer ser como se fosse sabe aquela manipulação? Eu que controlo. Ela achou que a imperatriz fosse atrás dela, pedindo perdão para que eles ficassem juntos, né? Mas assim, quando esse ciclo foi encerrado por essa imperatriz, essa pessoa se frustrou aqui, por isso que ela tá aprisionada. Porque nada do que ela imaginou por conta dos jogos dela aconteceu. E daí ela ficou aqui, ó, no diabo, aprisionado nesse sentimento. E aí, por isso que vai ter a resolução, que é a justiça divina, que é o retorno dessa situação aqui, para que ela reconheça, para que ela saia do ego dela, para que ela reconheça que de fato quem foi errado aqui na situação foi ela e não essa imperatriz. E aqui tem a escolha, ó, o 3 de paus. Então, é como se existisse as escolhas na frente dela e ela vai ter que sair aqui, ó, desse aprisionamento, porque senão ela vai sofrer muito e vai ter que fazer uma escolha aqui, né, dentro dessa situação. E meio que também pede sair um rei de paus aqui. Esse casal, ele é muito conectado. Saiu uma rainha e um rei de paus. Então, é como se esse rei de paus aqui fosse essa pessoa. Então, ele vem aqui, eu sinto que essa pessoa ela tá passando até por um processo de amadurecimento, né? Para reconhecer aqui as faltas que ela fez com essa imperatriz. Porque, só que ele tá no amadurecimento aqui, né? Do rei de paus. Só que ela tá muito mais na frente dele, né? Porque ela já é uma imperatriz. Então, assim, há uma diferença gritante, porque ele é um arcano menor e ela é um arcano maior. Então, assim, ela já está muito à frente dele, tem uma dificuldade aqui dele por conta do ego, por conta do diabo, dele não reconhecer, não querer reconhecer esse poder dela, né? Essa soberania. E por isso há esse conflito e a justiça justamente vem para que ele abaixe um pouco a bola e ele reconheça que ela realmente uma imperatriz, né? Tem soberania aí. Mas eu sinto também que essa imperatriz aqui, eu falei isso para vocês, isso caiu até na outra leitura, é como se ela manifestasse também um novo destino, né? Porque essa pessoa aqui do passado dela não é algo positivo. E esse ciclo aqui, ela também tem que aprender a desapegar, porque ele se encerrou. Então, é como se esse 6 de paus aqui fosse a estrutura que ela quer manifestar. Então, primeiro ela sai dessa situação aqui obscura, mas para ela sair dessa situação aqui, parece que ele vai ter que retornar para pedir perdão e reconhecer os erros, né? Mas ela já está aqui meio que caminhando para manifestar aqui uma nova história, onde ela consegue aqui manifestar um 10 de ouros, que é tanto prosperidade financeira quanto amorosa.
É como se ela manifestasse os desejos dela na matéria e ela manifestasse aqui uma estrutura, uma família. Então, essa situação aqui, ela vai ter uma resolução, talvez não seja agora, mas é como se um casal aqui que tem muita compatibilidade, muita conexão espiritual, seguisse caminhos distintos. Um tá no processo de amadurecimento para retornar e pedir perdão para essa imperatriz, para reconhecer aqui, ó, e desapegar da energia do diabo. E a imperatriz está no caminho de manifestação aqui financeira e amorosa, porque ela já está madura, então ela já está pronta para formar uma família. Agora essa pessoa, ela não está pronta ainda. E por isso que mesmo eles sendo do mesmo naipe, mesmo eles tendo compatibilidade, não existe uma compatibilidade energética, porque ela já se tornou uma imperatriz e essa pessoa ainda só é um rei de paus. Então há aí uma distância, né? Vamos confirmar aqui com o baralho da Pombagira, vamos lá. Áries, 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 Áries. Alegria e comemoração, vícios e teimosia, espiritualidade menor, grande amor, surpresas, boa sorte, pela porta da rua, casamento feliz, em casa. E no fundo do deck confirma. Então vamos lá, alegria e felicidade. Então assim, vai ter muita alegria ainda e felicidade. Eu não sei, adaptem aí para sua leitura, se você for a imperatriz ou se você for o rei de paus. Eu sinto que os dois vão ser felizes, né? Porque cada um tá no seu processo. Mas é como se fosse até duas almas gêmeas que as duas trouxeram conhecimento, mas agora as duas têm que seguir caminhos opostos, né? E aqui, alegria e felicidade, ela fala sobre isso. Mas esses vícios aqui, eu sinto muito que é o rei de paus, porque é como se ele fosse viciado aqui em conflitos ou questões, assim, muito negativas, e ele se sabota por conta disso, né? Por conta de vícios até de comportamento, de não admitir o que sente. E isso faz com que ele fique conectado à carta do diabo, que é como se fosse um aprisionamento da mente em situações que não são boas. Essa pessoa, eu sinto ela muito densa, então é como se ela estivesse desconectada até da espiritualidade, ou seja, ela está muito ligada à matéria e ela não está muito conectada aos mentores dela, e por isso que saiu aqui do lado desses vícios e teimosia, a espiritualidade menor. Então é como se a espiritualidade, essa alegria aqui pode ser também questões efêmeras, né? Essa pessoa, ela desconecta, ela não quer ver aqui, ela não quer crescer e meio que ela só fica aqui na diversão, né? Ela só fica aqui nos prazeres, nos vícios e nas comemorações e desconectada, sem querer ver realmente o que é importante para ela. Mas a justiça divina vai fazer com que ela enxergue que essa pessoa é o grande amor da vida dela. E aqui a surpresa, eu acho que é muito isso, né? Quando ela se dá conta que essa imperatriz é o amor da vida dela e ela quiser retornar, talvez ela não encontre essa imperatriz da mesma forma, porque ela também está seguindo a vida dela. Aqui pela porta da rua, eu sinto que... Eu disse para vocês que essa pessoa, ela tá resolvendo, ela tá amadurecendo, né? Que esse rei de paus, ele tá passando por um processo de amadurecimento. Então, eu sinto que é como se ele estivesse resolvendo até algumas questões aqui da vida dele para poder crescer e ter estendimento, né? Pela porta da rua. E em casa, eu sinto que são tantas questões com pessoas fora como internamente, né? Que é o crescimento interno dele, mas também com relação à família. Pode ser uma mãe aí perseguidora, pode ser uma irmã, pode ser alguma figura feminina aqui que impede dele se conectar profundamente a essa situação, né? Pode ser aquelas mães que tipo, ai, filho, você não tem que casar porque você tem que cuidar de mim, então, entendeu? Essa situação, ela poderia ser um casamento, né? Mas para algumas pessoas aqui, essa situação, ela finalizou de verdade. Mas para outras, essa situação ainda vai ser como se fosse uma reconciliação com o passado. Então, assim, quem quer passado tem caminhos, mas quem não quer, eu sinto que essa imperatriz, ela vai manifestar esse casamento feliz aqui, mas não nessa história.
Até porque tem muitas cartas de fechamento de ciclo no primeiro deck. Então eu sinto assim que tanto ela tá resolvendo questões da vida, né? Tanto internamente como externamente, para manifestar esse casamento feliz aqui. Então é isso, Ares. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar uma última cartinha aqui desse oráculo de Gaia, porque eu amo esse oráculo. E vamos fechar a leitura para não ficar muito grande. Vamos lá. Vamos lá. Ares, 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 Ares. Vamos lá, vamos ver o que as cartas têm para dizer para Ares hoje. Saiu a busca. Deixa eu ver aqui o significado. É a carta 6, a busca, se sentindo perdido, confuso e solitário. Então, realmente, assim, né, Ares? Tem alguém aí que eu acho que esse rei de paus, que ele tá se sentindo confuso, né? Que ele tá se sentindo perdido e solitário, mas foi por conta das escolhas dele. Porque a justiça divina justamente é isso, né? Vai colocar cada coisa no seu lugar para que ele reconheça para essa imperatriz que ela que tudo que ela fez, tudo que ela falou era verdade, que ele não acreditou e fez confusão. E aqui, ó, então precisa desse retorno aí ao passado para ter esse reajuste para essa imperatriz também, para que ela siga em paz a vida dela. E aqui, ó, a carta 33 saiu aqui no fundo do deck. A carta 33 ela fala sobre a cura e reconectar-se com a natureza. Então, é como se abraçar uma árvore, reconectar-se com a sua natureza interior. E aqui fala sobre a reconexão verdadeira com a natureza. Então, talvez a imperatriz, ela se reconectou com o seu sagrado feminino, com a sua reconexão pessoal, com quem ela é. E por isso que ela sentou no trono dela e ela não aceita menos, né? Ela sabe que ela é poderosa. Então, por isso que quando talvez esse rei de paus retornar, ele não encontre mais ela da mesma forma, porque ela tá também no processo de cura. Eu sinto que os dois estão no processo de cura, um para largar o ego e reconhecer, né, que errou, e a outra para poder realmente manifestar um grande amor aí na vida. É isso, Ares, espero que vocês tenham gostado. Feliz novo ciclo aí que está chegando, que a gente está se abrindo. Que hoje todo mundo se ilumine com essa lua de Vesak, que é uma lua escorpião. Gratidão, até semana que vem. Beijos, tchau.